e agendas em secretarias. Vamos lá, assim, dentro do que é o retrospecto dos anteriores governos do nosso estado, a gente sempre teve bons diagnósticos, assim, sempre houve iniciativas de tentar entender como fazer o Rio Grande do Sul sair de um buraco que parece inevitável, né? Em relação a a nossa estrutura logística, a nossa estrutura de negócios, estrutura de fiscal, previdenciária, ou seja, o Rio Grande do Sul, ele vem desde os anos 30, digamos assim, se colocando sozinho no buraco também. Claro, tem toda a questão da relação de impostos com a federação, com o Brasil, já houve vários mecanismos para tentar salvar isso. Enquanto não houver ali um perdão total da dívida do Estado, a gente vai continuar lidando com isso. Por que eu estou dando essa entrada, essa intro no assunto? Porque é um passo bastante ousado, Bruna, Giba, eu entendo, do governo Eduardo Leite, porque é realmente uma política de Estado. É uma ideia de deixar algo para que os próximos governos, independente do partido, independente da ideologia que eles representem, a gente consiga ter um desenvolvimento desse plano, que ele realmente aconteça, que ele saia de um diagnóstico, de ações assim, diretas de algum setor, de algum nicho, para que seja realmente um desenvolvimento do Estado. E para isso acontecer, a gente vai depender de muitos fatores da iniciativa privada, que elas precisam estar alinhadas com essas diretrizes desse plano de governo. Essa agência criada, a InvestRS, que pretende trazer investimentos de fora, pretende fazer um desenvolvimento comercial desses setores, pretende fazer um desenvolvimento publicitário também desses setores, para que eles possam crescer do Estado para fora, não somente aqui dentro, vai depender também de uma ideia de que quem vier adiante entenda, olha, essa agência ela precisa ter uma manutenção constante, ela precisa ter um investimento constante e ela precisa ter uma inserção direta dentro desses nichos. Porque a gente está falando aqui de setores estruturais do Estado, não são só serviços, né? Ou se fala também da chamada capacitação humana, de que as pessoas elas possam crescer aqui dentro, ficar no Estado e ganhar dinheiro aqui no Rio Grande do Sul, mas está se falando de uma estruturação muito forte de setores importantes da economia do Estado. E aí, Bruna, vem o que nós falamos muito aqui durante o processo, né? Se fala muito... O debate aqui, o governo do Estado, ele se colocou em posições similares a isso, de quanto que o governo tem que entrar dentro da economia em isenção fiscal, em incentivo fiscal, em situações de criar lugares de negócios que sejam ideais para certos nichos, ou até onde o governo ele tem que, por exemplo, numa situação de tragédia, como a gente viu agora, o governo tem que tirar de algum lugar do seu recurso para investir no Estado. Então, se por um lado o setor privado fala muito de um Estado mínimo, de diminuir o Estado, de deixar ele cada vez menor, por outro lado, quando há uma necessidade muito grande, a primeira coisa que se vai é se recorrer ao Estado. Sim. Para que o Estado venha com o dinheiro para incentivar algum lugar, para abrir imposto para algum lugar crescer, e aí esse dinheiro vem da onde? Né? O dinheiro é sempre De onde é que vem esse dinheiro? Então a gente está falando aqui de um projeto de longo prazo, de incentivo principalmente de muitos setores onde a iniciativa privada já é forte, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender qual é o papel do Estado nisso daqui, em termos de recursos, de imposto, de liberação de incentivo, e até onde a gente vem com a movimentação do setor privado dentro disso. Eu não consegui entender ainda aonde isso está bem alinhado. Eu não vou criticar só por criticar. Eu quero entender que isso é uma política de Estado muito positiva. A ideia é muito positiva, mas aonde que nós vamos chegar com isso sem a iniciativa privada pegar junto, né? Sim, e até é importante aqui destacar, esse projeto ele estava sendo gestado já há algum tempo, desde o ano passado, e ele foi concluído em abril. Era para ter sido lançado em maio. Em maio, com a tragédia climática, óbvio, nada foi possível, foi adiado, mas é preciso considerar também o que aconteceu, todas as perdas que o Estado teve, a destruição e essa necessidade de reconstrução para daí olhar para frente. Então, não tem como considerar uma projeção dessa de dobrar o PIB do Estado em 6 anos. Se fala aí que mais a longo prazo pode ser até triplicado. Bom, mas isso está considerando a situação ambiental e climática também. Claro, ontem foi uma primeira apresentação, acho que carece também da gente ter mais informações sobre o que se pretende em relação a esse plano, ter em mãos, fazer uma análise, estudar bem,
para entender. Passou lá um... Alguém te... Aí é difícil, né? É difícil porque passou olhando. Que personagem é aquele? Pânico, meio cara de palhaço, assim, né? Uma cara de palhaço, uma capa e ali uma foice na mão. Era a morte mesmo, passando. É Halloween aqui na Band, gente. Mas não era da Band, eu acho. Então, olha, acho que sim. Passou, abanou, sei lá, se eu tô vestido de morte por aí, eu vou sair abanando pras pessoas. Ninguém sabe quem é você. Mas, enfim, acho que é importante a gente acompanhar como é que vai se dar a implementação dessa iniciativa, desse plano, que, como você disse, Gufo, não é uma coisa para uma gestão, e a gente está aí quase na metade da gestão atual do governo do Estado, é algo para perdurar no tempo e para conseguir ter sustentabilidade, isso precisa ser dialogado com outros partidos, com outros setores da sociedade e da iniciativa privada também. Rapidamente, só os 12 setores que não foram citados todos na matéria, mas só para a gente entender aqui, são setores importantes da nossa economia, né? A cadeia agropecuária, e em tudo que envolve a cadeia agropecuária, as máquinas agrícolas, que está ligado a isso também, mas é um outro setor, os fertilizantes, que também está ligado a isso em um outro setor, depois produções de nicho, como os vinhos espumantes e azeites, que cresceu muito, né, a produção de azeite de oliva no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos, a civicultura, que é a produção de celulose, papéis e relacionado a isso, a matéria, biomatérias, etc. Transição energética, que é muito importante. Como a gente vai fazer essa transição de uma energia fóssil para energias sustentáveis. Isso aqui, para mim, é um ponto central da economia no mundo. Né? Semicondutores, que é o que traria uma economia diferente para o Estado, porque criar situações que estão ligadas a essa transição energética, mas dentro da estruturação mesmo, de criar materiais semicondutores para que possa se fazer essa transição energética, e é uma coisa que nós não temos aqui ainda muito incentivada. Né? É o que se desenvolve também na CEITEC, né? Que se tentou extinguir, agora foi recuperada, que é você trabalhar com essa tecnologia que é tão necessária no mundo digital que a gente vive e não depender exclusivamente de importação. Sim. E aí, Bruna, um dos setores que ele é meio contraditório nesse caminho, porque a gente está falando de um futuro onde a gente está falando sem energia fóssil, com uma energia mais sustentável, pensando nessa cadeia inteira, e entra o setor automotivo, que é um setor ultrapassado nesse sentido, né? E nem só o automotivo, mas também a cadeia petroquímica. Também está citada a cadeia petroquímica, que ligada a isso. Que ela é forte, sim, aqui no estado, mas que se não passar por manter ela como está também não dialoga com esse futuro verde. Exato, aí vem esse pensamento. Dentro desses dois pontos, setor automotivo e cadeia petroquímica, qual é a ideia do governo do estado para fazer junto com essa transição que a gente falou recém, energias sustentáveis e semicondutores? Como é que essas duas coisas casam no mesmo andar? Né? Isso no papel parece bonito, mas na realidade como é que se faz? Turismo, que é muito importante para o Estado, toda a parte de saúde, de precisão e terapias e relacionado à tecnologia da saúde, que é importante, né? E nós não temos no Rio Grande do Sul uma indústria forte sobre isso ainda. E aí uma questão que talvez a base disso tudo, que são os produtos e serviços digitais, que todos esses setores eles vão passar em algum momento por uma transição digital. E qual é o papel do governo nisso? Onde é que o governo vai guiar isso num processo econômico? Onde a iniciativa privada, que sempre é mais rápida, sempre vai estar na frente. Ou seja, no papel tudo é muito legal, muito interessante, mas na realidade como isso vai ser feito? Né? Essa agência, qual é o papel dela? Onde é que estão os setores? Eles vão trabalhar dentro dessa agência? Onde é que a gente vai casar esse andar rápido de um setor privado com o setor público conduzindo isso para que o Estado inteiro cresça? É um desafio enorme. Ao mesmo tempo, eu tenho que saudar a ousadia disso, porque entendo que é um projeto de Estado. Sempre que um projeto de Estado é lançado, a gente tem que dizer, olha, é um projeto de Estado, esse governo atual ele tem que fazer isso funcionar, mas os governos adiantes têm que funcionar, porque se o próximo governo dizer, olha, não me interessa nada disso, foi tudo em vão. Tu falou em turismo, Gufo, eu me lembrei que a gente está, no Brasil todo, né? Não é só aqui, mas no Brasil todo, muito atrás quando se fala em turismo, né? Porque... estava vendo aqui um dado, ele foi falado pelo senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Só a Torre Eiffel, em Paris, não é a cidade de Paris, só a Torre Eiffel recebe mais turistas por ano do que todo o Brasil.
Sim, Claro, é talvez o maior ponto turístico do mundo. É. Mas, poxa, a gente tem o Rio de Janeiro, que é uma Sim. das 7 maravilhas do mundo. E mesmo assim a gente está muito atrás ainda quando se fala em turismo na comparação com outros pontos do mundo. E o Brasil tem sim atrativos turísticos que poderia dar uma alavancada nisso, né? Olha, eu vou até colocar... Tem vários pontos positivos, a começar pelas belezas naturais, mas vamos para os negativos. Vai entrar alguém aqui? Vai falando. Eu vou falando, eu tomo um susto? Tá bem. Tem a violência no Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida de que isso afasta turistas. Que é cada dia maior, né? Quando a gente fala aqui de Gramado, principalmente, que é o nosso... É o principal centro turístico aqui do nosso estado, é um lugar caro de Cada visitar. vez mais caro. Muito caro, é considerado o mais caro do país junto com Fernando de Noronha. Que também é uma beleza, que tem as suas belezas naturais. Então, Gramado é um turismo de experiência e é caro. Sendo que Fernando de Noronha é caro também, mas é um turismo de natureza. Então, talvez rever essas questões também seja importante. Sim. Não faz muito a gente debateu Cambará do Sul, sobre ter isso, concedido ali os cânions, o acesso aos parques com os cânions, que era aberto esse acesso para a comunidade, gerenciado ali pelo Poder Público Nacional Federal, se não me engano, e que no que passa para a iniciativa privada, a primeira coisa que ela faz é cobrar ingressos mais caros, para justificar os investimentos que serão feitos. Sendo que agora ela diz, olha, não está vindo turista, a gente não vai conseguir. Sim, não está vindo porque está caro, porque não tá sustentando, a cidade perdeu, a economia da cidade perdeu. Então, fazer isso de uma forma mais racional, olhar para aquela ideia do turismo interno, como é que o brasileiro pode fazer turismo dentro do próprio Brasil? Poxa, quem é do Nordeste vir para cá, quem é daqui para o Nordeste, né? A gente fazer esse intercâmbio de populações, porque, bom, a gente conhece o que é aqui, mas quer conhecer o diferente está lá. A mesma coisa, o contrário, tem que ser viável, tem que ser factível, porque daí se tornando um ponto turístico forte para as populações locais, aí se abre para o resto do mundo também. É isso. Bom, vamos seguir aqui, são 9 horas e 55 minutos, o nosso